Oi, gente. Segunda-feira, Evangelho tirado de São Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. O Evangelho de hoje é um diálogo de Jesus com os seus discípulos sobre pagar ou não pagar o imposto do templo. Vieram cobrar Jesus então manda Pedro pescar, e o peixe que Pedro pesca tem na boca a moeda que era a quantia necessária a se pagar o imposto. Pedro paga e daí sai a conversa sobre se era justo os filhos da terra pagarem o imposto do templo ou somente aqueles que vinham de fora. E Jesus disse: não, paga para evitar o escândalo. Então a palavra escândalo é que faz com que a gente medite sobre esta possibilidade de nós chocarmos o mundo. E Jesus diz, no outro trecho de Mateus, ele diz: ai do mundo por causa do escândalo. Então vamos ver. Jesus não condena o pecador, ele quer perdoar, ele entende que nós, humanos, somos passíveis do pecado. E ele não tem outra atitude senão a de querer perdoar. Ele não se assusta, ele não se revolta, ele não se choca com nada, com nenhum de nossos pecados. Ele quer a nossa conversão. É preciso que a gente se arrependa, que a gente entenda, que a gente aceite e mude. Ele sempre diz: eu não te condeno, vai e não peques mais. Mas em Mateus ainda há um trecho em que ele fala: ai do mundo por causa do escândalo. Então ele chama atenção e rejeita, dizendo que era melhor esse que escandaliza amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e pulasse ou nunca tivesse nascido. Então, como que nós vemos isto? Porque Jesus preza muito pelos seus pequeninos, e quando ele fala pequenino, não é somente pequenino de tamanho, é pequeno na capacidade de compreender, de aceitar, de entender. Às vezes você tem um filho dentro de casa que é um buta de um homem, um buta garotão, mas brigou com a namorada, está inconsolável, então ele está completamente frágil, pequenino, não pensa com lógica, não pensa com profundidade, chora, reclama, esperneia. Então você nota que às vezes até os grandões têm comportamentos pequenininhos, de criança. E aí são esses, não no caso o grandão porque brigou com a namorada, não, os pequenos em geral, aquele que tem limitação, que tem dificuldade. Estes ele protege e quer que nós os poupemos de qualquer coisa que escandalize, que machuque, que choque, que faça com que a pessoa, com que esse pequenino perca a fé. Então isso é que eu acho que nós devíamos nos preocupar quando nós nos comportamos, quando nós pecamos. Que a gente não é que seja hipócrita, não é disfarçar, não é fingir, não é dissimular, mas que nós tenhamos um comportamento tal que tenha o comedimento de nós não estragarmos a fé, a compreensão, a aceitação, o bom entendimento, a boa vontade daquele que é menor, daquele que é mais fraco, daquele que é mais frágil. Porque nossas atitudes, muitas vezes, nós podemos achar que estamos cheios de razão, mas de repente aquilo fere alguém que pensa diferente e não tem condições
de compreender, de aceitar. Então devíamos ter muito mais cuidado, e isso é para mim que falo muito mais cuidado no que eu digo, no que eu falo, no que eu faço, para que eu pudesse não machucar, não decepcionar, não fazer o meu irmão ou a minha irmã perder a fé. Você que é pai, você que é mãe, você que é patrão, preste atenção nisso também, para que a gente não fique sem a compreensão e o perdão de Deus.